Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando com nossa Academia Espiritual. Neste domingo, dia 25 de abril de 2021, o Domingo do Bom Pastor. Justamente ao longo do ciclo dos 3 anos litúrgicos, ano A, ano B e ano C, nós somos chamados neste 4º domingo da Páscoa a contemplar o texto do capítulo 10 do Evangelho de São João, o assim chamado capítulo onde Jesus se apresenta como o bom pastor. Vamos então à Palavra de Deus, o Evangelho deste domingo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, então, como falamos, celebramos o Domingo do Bom Pastor, neste 4º domingo da Páscoa. Observemos que esse tema de pastor ligado a Deus é muito presente na Bíblia. No Antigo Testamento nós temos grandes personagens que também foram pastores, né? Você começa, por exemplo, com o próprio Abel, irmão de Caim. Depois nós temos Moisés, que Deus escolheu, ele era pastor de rebanho e Deus escolheu para conduzir o povo na travessia do Mar Vermelho. Nós temos Davi, que foi escolhido rei, era um pastor. E temos também o próprio Deus, que várias e várias vezes se apresenta como um pastor que vai guiar o seu povo. Aliás, a promessa mesmo lá no Antigo Testamento: eu mesmo vou conduzir as minhas ovelhas. Ao mesmo tempo, nós tivemos ao longo da história do povo de Deus muitos reis que deveriam ser bons pastores e se tornaram péssimos pastores. Daí o Evangelho de hoje, nós temos essa revelação de Jesus. Ele é aquela promessa de Deus. Ele é o pastor que vem conduzir seu povo. Porém, conforme nós olhamos aqui no Evangelho de São João, Jesus não é um pastor que coloca a ovelhinha no colo, que acaricia, que faz carinho. Jesus é um pastor que luta, que defende, que dá a vida por suas ovelhas. Essa é a característica de Jesus, o bom pastor. Por isso ele diz: eu sou o bom pastor, porque dou a vida pelas minhas ovelhas. Diferente do mercenário. O mercenário era alguém que recebia um salário para cuidar das ovelhas, mas as ovelhas não eram suas. Ele tinha um contrato, algumas regras, mas fora disso ele não precisaria cumprir. Poderia até fugir se diante de
um ataque. Ele estava interessado apenas no serviço e no salário, e não na vida das ovelhas. Jesus se apresenta como bom pastor. A palavra grega que está lá no original é kalos, né? É o bom, é o mesmo que o belo, o verdadeiro. É isso que é Jesus, o belo, o verdadeiro pastor, diferente do mercenário, diferente de outros que se apresentaram como pastores, mas não fizeram essa verdade, essa missão de pastor. O mercenário também está ligado à ideia do egoísmo humano que ainda está presente hoje. Muitas e muitas vezes o egoísmo nos faz comportar-nos como mercenários e não como pastores. Agora, Deus nunca renunciou esse cuidado de pastor, essa missão de pastorear as suas ovelhas. E Ele promete e cuida das ovelhas. Jesus, ao se apresentar como um bom pastor, também traz algumas características desse pastoreio, né? Ele conhece e ama as ovelhas. Nenhuma das ovelhas são desconhecidas. Ele conhece, inclusive, pelo nome. Elas têm uma individualidade perante Jesus. Ele apacenta, ele defende, ele dá a vida, ele procura a que está perdida, ele reúne as dispersas. Esta é a característica do pastoreio de Jesus, mas que de certo modo exige de nós também, todos na missão de pastor. Seja eu como padre, seja você como leigo, como pai e mãe, todos nós somos pastores também, de certo modo. Nós temos uma missão continuada da missão de Jesus. Depois nós temos uma realidade aí que grita em contraste com o pastor, que é a questão do mercenário. Então é preciso entender que o mercenário, ele se atém somente naquelas condições de contrato, de salário. Ele não de fato quer a vida e não de fato defende as ovelhas. Agora, uma leitura prática e espiritual para essa realidade. O padre Raniero Cantalamessa, fazendo uma reflexão sobre o texto de hoje, sugere que a gente pense nisso. Ele diz assim: o homem de hoje rejeita ser ovelha, né? Ovelha de Cristo, sobretudo, né? Essa é a verdade. As pessoas não querem, acham que fé é o ópio, que ter fé e seguir a Jesus e tal é se tornar imbecil, dependente e tal, né? Então temos essas ideias que circulam por aí. Só que as pessoas não são capazes de perceber que deixam de ser ovelhas de Cristo, mas se tornam ovelhas de muitas ideias, de muitas propostas hoje. É da moda, é do mercado, é da sociedade no todo, de diversas maneiras. Então, o homem foge de se tornar ovelha de Cristo, que poderia conduzi-lo à vida, e, enganado, se torna ovelha de muitas propostas que temos hoje, do esquema social, econômico que vivemos. Então, o discípulo de Jesus é chamado a ser pastor e ovelha, né? Por isso, neste domingo do Bom Pastor, nós rezamos pelas vocações, rezamos pelos pastores, os bispos, os padres, mas rezamos por todas as vocações, né? E pelo pastoreio dos pais, porque, na verdade, naquela missão que você tem, de ser instrumento de salvação para alguém, de ajudar com que alguém seja salvo, e principalmente aqueles que estão sob o seu comando, a sua vida, né? Então você tem que agir como pastor. E como é que nós agiremos como pastores? É na generosidade de Jesus, ao estilo da generosidade de Jesus, que deu a vida. Claro que nós não vamos dar talvez a vida física, biológica, mas precisamos agir
oferecendo a vida, né? O Evangelho termina com essa liberdade que Jesus tem. Eu dou a minha vida livremente, ninguém toma de mim, né? É esta liberdade do pastor, é essa atitude do pastor. Bom, vamos à nossa academia espiritual. A palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comece com o primeiro passo, o alongamento, invocando o Espírito Santo de Deus, pedindo os seus dons, a sua luz. Depois faça o silêncio amoroso na presença do Senhor. Segundo passo, o nosso aquecimento. Convido você a refletir e a questionar. As minhas atitudes em relação a Deus e aos irmãos são atitudes de pastor ou de mercenário? As minhas atitudes em relação a Deus e aos irmãos são atitudes de pastor ou de mercenário? Quando eu vivo a minha fé, eu só procuro cumprir as regras e os mandamentos? Portanto, eu estou sendo mais mercenário, eu estou sendo pastor que ofereço a minha vida no amor de Deus, na vivência da fé. Então, pense, reflita, questione sobre isso. E para o terceiro passo, o treinamento, convido você hoje a, primeiramente, fazer uma oração pelas vocações, por todas as vocações, dos esposos, dos padres, dos seminaristas, dos leigos, das religiosas, de todas as vocações. Segundo, convido você a fazer uma oração e um pequeno oferecimento prático em favor, sobretudo, dos pastores, em favor dos pastores da igreja, os padres e os bispos, na sua missão para que de fato sejam bons pastores. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar, que Ele volte para vós o seu rosto e vos dê sua paz e sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.